A jurista Janaína Pascoal manifestou apoio à criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da liberdade de expressão proposta pelo deputado Felipe Barros. Como deputada estadual, Janaína não pode formalizar o apoio que deve vir de deputados federais e senadores. Janaína Pascoal disse: "Fica aqui meu apoio simbólico a essa frente parlamentar. Até agora, ninguém sabe por qual fato Oswaldo Eustáquio foi preso. Eu não gosto dele, não gosto do que diz, não gosto de como diz. Mas ele não pode ser preso por se manifestar, sobretudo na condição de jornalista." Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Estou aqui com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é um AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa frente parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, que defendem a liberdade de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações da liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas no Brasil inteiro, para impedir que esse projeto vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso, é uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD 2096 72 83 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então me ajude a cobrar o deputado e senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, que não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5 seja instaurado no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Senhoras senadoras, senhores senadores,
É inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo, porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal, que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador? Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro, que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isto é irregular, não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí sobreveio agora essa outra questão, esse outro inquérito de alegados investidores, financiadores das fake news e que, portanto, precisam ser investigados. E o mesmo ministro continua investigando. Então isso não pode acontecer. Isso é uma barafunda jurídica inaceitável, e justamente isto sendo cometido por aquela corte que deve ser a primeira a zelar pelo fiel cumprimento das normas constitucionais. Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade, o que motivou incontáveis pedidos de impeachment de ministro do Supremo que estão até hoje dormindo em sono profundo nas gavetas do Senado Federal, sem que pudéssemos levar adiante nem ao menos a discussão. Pela mesma razão não teve prosperidade uma CPI da toga. Então está na hora de nós, senadores da República, assumirmos as nossas obrigações e mediar esse conflito, procurar soluções, ver onde é que estão os erros. Se isto ocorre com o ministro do Supremo, que sejamos nós, os senadores, única instituição, o Senado, com poderes de sabatinar e liberar juristas para envergarem a toga do Supremo, como também para tirar-lhes o poder. Porque senão, os ministros do Supremo seriam inatingíveis, estariam acima da lei, não seriam iguais perante a lei. Por isso o Senado tem esse poder, mas isso não está ocorrendo, esta avaliação e, se for o caso, o julgamento, e isto precisa acontecer. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, eu estava acompanhando aquele programa Roda Viva na última segunda-feira, vendo um ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falando do Supremo Tribunal Federal, de algumas
atitudes, e ele fala ali, quando alguém questiona sobre o crescente ativismo judicial do Supremo, ele diz: não existe isso é lenda. Ele usou essa expressão. O que existe é um protagonismo judicial. Eu respeito a opinião do eminente ministro, mas acho isso um eufemismo. No mundo real não é isso que a gente vê. Eu não digo dele, eu digo de outros colegas dele, que inclusive têm pedidos de impeachment já engavetados aqui há muito tempo no Senado Federal, CPI de lava-toga também, que não vai para frente aqui, e o resultado do que a gente não plantou lá atrás, a gente está colhendo agora. O Supremo, para o bem da democracia, precisa de um freio. O Senado Federal é a única casa da República que tem constitucionalmente a prerrogativa de investigar o Supremo Tribunal Federal. Mas simplesmente isso não acontece aqui. É um silêncio ensurdecedor quando nós tentamos de alguma forma, em vários momentos, desde que eu coloquei os pés aqui nessa casa, avançar nesse assunto que faz parte. Eu não falo apenas dessa presidência do Senado atual, dessa legislatura, de outras também. Quem acompanha a mídia sabe dos diversos e dezenas de processos de pedido de impeachment que são deliberadamente engavetados na presidência do Senado. Está aí o resultado. Ano passado, o senador Oriovisto Guimarães entrou com uma PEC que chegou ali no início de ser votada e estranhamente não foi sequenciada, que é a PEC que regulamentava a questão das decisões monocráticas, dos pedidos de vistas que ficam por uma eternidade adormecidos no Supremo Tribunal Federal. Está aí o resultado. O Senado novamente não se impôs, se acovardou. E a gente está vendo hoje esses desmandos crescentes. Até onde isso vai dar? Onde nós iremos parar? O Senado da República precisa dar uma resposta. O pedido da população brasileira é recorrente. Antes mesmo de eu ser político e eu estar servindo aqui a nação e o meu estado do Ceará, eu já acompanhava a movimentação das pessoas de forma legítima, pedindo que o Poder Judiciário também fosse investigado. É o único poder que falta abrir essa caixa preta. Nós já temos o Executivo, que já teve vários momentos e deve continuar sendo sempre investigado, até com 2 presidentes impeachmentados. Nós tivemos senadores cassados, deputados federais cassados, ou seja, o legislativo também investigado e deve continuar sendo investigado, mas ninguém tem coragem de chegar no todo-poderoso Supremo Tribunal Federal. E está aí o resultado. É o poder que sistematicamente se mete nos outros, falando uma linguagem bem popular, interfere nos outros. Não apenas no Executivo, como a gente está vendo agora, com todas as restrições e críticas que, com a postura independente, eu tenho colocado sobre o Executivo. Mas o Supremo avançou o sinal demais com esse processo que, a meu ver, é ilegal, esse inquérito de fake news. Aqui no Legislativo, o Supremo há vários anos interfere. Questão da deliberação sobre aborto, deliberação sobre drogas.
Nós fomos eleitos para isso, de forma direta pelo povo. Se eles querem legislar, que eles vão lá para as urnas, passar pelo teste das urnas. Mas não podem fazer constitucionalmente, legislar